A graça e a paz? Amém. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Esse glória foi para Deus mesmo? Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Tem gente que está tão cansada que está dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga: o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Está renovando as tuas está renovando forças. as suas forças. Amém? Aleluia. Então fica alerta, porque hoje o Senhor tem uma palavra para você. Hoje o Senhor tem uma mensagem para você. Você passou a semana inteira trabalhando, lutando, procurando vários objetivos, buscando muitas coisas. Mas você também tem que dar tempo para Deus. E você veio aqui justamente por isso. Porque você desejou no teu coração ouvir uma palavra diferente. Ouvir uma mensagem diferente. Amém? Glória a Deus. Deus tem falado comigo muito forte essa semana. E hoje o Senhor, através de algumas conversas que eu estava tendo com o diácono Jael e com o pastor Edson, o Senhor me relembrou algumas coisas e eu vim trazer essa mensagem para vocês. Deus tem me falado sobre a semente do trigo. Amém, irmão? Amém. Quem quer aprender sobre a semente do trigo aqui? Amém. Você quer aprender a plantar? Amém. Você quer aprender a plantar? Amém. Oh, glória. Você quer aprender a colher também? Aleluia. Aleluia. Abre lá em João 12. A Bíblia ela fala sobre todos os assuntos, irmão. Fala até sobre a agricultura. Aleluia. João capítulo 12, versículo 24. Aleluia. João 12, 24. Você está lá? Glória a Deus. Aleluia. Vou esperar os irmãos. Aleluia. João 12, 24. Diz assim: em verdade vos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, produz muito. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga: é necessário morrer. É necessário morrer Para que gere muito fruto. para que gere muito frutos. Aleluia. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica o quê? Sozinho. É uma árvore, é um galho da árvore que ele está só. Ele não gera fruto. E a palavra diz que aquele galho que está lá e não gera fruto, o que o agricultor faz? Ele corta e lança no fogo. E aquele galho que está na árvore e der muito fruto, o que o agricultor faz? Ele poda, ele limpa para que gere mais fruto. Necessário é gerar fruto. Necessário é morrer. Necessário é renunciar. A semente tem que morrer para que gere fruto. Aleluias. E isso é um processo glorioso. A vida do crente é um processo glorioso. Quando alguém tem um encontro com Jesus, em primeiro lugar, Jesus olha para ele e diz: você tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. É por isso que o batismo nas águas ele simboliza a morte para o mundo e a vida para Cristo. Necessário é morrer. Olha para quem está do seu lado e diga: irmão, você tem que morrer. Você tem que morrer. Amém? Amém. O caminho não é fácil. Interessante que o pastor Edson, embora não soubesse qual era a mensagem de hoje, mas Deus usou ele falando de renúncia no início do culto. Renúncia não é fácil. Entrar pela porta estreita não é fácil. É por isso que muitos se recusam
a seguir esse caminho. É por isso que muitos têm rejeitado esse caminho, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era de Deus. Se fosse fácil, todo mundo seguia Jesus. Não é fácil, mas eu tenho que morrer para que eu possa nascer e gerar muitos frutos. Interessante que a palavra diz que a porta é estreita, mas ele ainda conclui: a porta é estreita e o caminho é apertado. Além da porta ser estreita, o caminho é apertado, meu irmão. Você entrou pela porta estreita, agora você tem que continuar nesse caminho reto, nesse caminho apertado. Não é fácil, mas você tem que prosseguir. A palavra diz: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. A vida cristã é um eterno processo. O cristão, ele se converte ao Senhor, ele morre para o pecado, ele abomina o pecado, mas só que a carne dele pende para o pecado. Só que ele fica mortificando a carne. O apóstolo Paulo diz: todos os dias eu jogo a roupa velha fora. Todos os dias eu me despido do velho homem para poder prosseguir, para poder seguir esse alvo que é Cristo. Todos os dias você tem que renunciar a algo. Todos os dias você tem que deixar algo. Meu irmão, quem era? Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Paulo Júnior e ele fala muito forte. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um sacerdote, em primeiro lugar. Além de ser sacerdote, ele era um dos altos sacerdotes. Ele era sumo sacerdote. Nicodemos era um exemplo. Nicodemos seguia as práticas judaicas à risca. Nicodemos seguia os mandamentos do Senhor. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. E mesmo assim, Jesus olhou para ele e disse: é necessário morrer. Mesmo assim, Jesus olhou para ele: é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Muitas vezes nós nos encontramos na igreja, mas não temos nascido de novo. Muitas vezes nós nos encontramos na igreja, mas as velhas práticas ainda continuam. O velho homem ainda continua. Aleluias. Produza frutos. Se arrependa. Se volte para Deus. Faça o velho homem morrer. Esqueça as velhas práticas. Esqueça os velhos rumores. Esqueça os velhos pecados. Faça o velho homem morrer a cada dia. Tudo na vida precisa passar por um processo. Ninguém chega a canto nenhum se não passar por um processo. Tem crente que não quer passar por processo nenhum na vida dele. Tem crente que pensa que aceitou Jesus e agora vai ser tudo flores, agora vai ser tudo bom, agora vai ser tudo bênção, agora é vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Está errado, meu irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tudo na vida, para você chegar em algum lugar, é preciso passar por um processo. Se você quiser ser um médico, você tem que passar por um processo de 5 anos dentro de uma faculdade. E quando você termina, você ainda não terminou. Porque se você for fazer alguma área específica, se você for fazer uma área para tratar do estômago, você tem que passar mais 2, 3 anos só estudando estômago. Se você for médico neurologista, você vai passar mais 2, 3 anos só estudando cabeça. Tudo é um processo. Ninguém passa num concurso sem estudar. Tudo na vida é um processo. Então, porque na tua vida espiritual você quer que seja tudo fácil, você quer que seja tudo bênção, tudo maravilha? Não, existe um processo. A porta é apertada e o caminho é estreito. É um processo difícil, mas você tem que passar. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem que passar. Aleluias. É necessário renúncia. É necessário renunciar. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor, a palavra diz que ele caiu e dali por diante Paulo começou a renunciar.
Sabe qual foi a primeira coisa que Paulo renunciou? O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele renunciou à sua religiosidade. Ele seguia uma religião, ele dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, essa é a religião dos meus pais, essa é a religião dos meus avós, eu conheci essa religião e vou continuar nessa religião e vou morrer nessa religião. Mas a primeira coisa, quando Paulo se converte, ele começa a deixar aquela religião de lado. Porque antes Paulo matava e morria pela religião dele. Os crentes daquela época estavam pregando coisa fora da religião de Paulo. O que Paulo fez? Pegou carta com os sacerdotes e foi matar os cristãos. Eles seguiam a religião à risca. Paulo era cego pela religião. Quando Paulo se converte, a primeira coisa que ele renuncia é a sua religiosidade, é a sua religião. Muitas vezes nós queremos seguir rituais, queremos seguir coisas que não agradam a Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Não adianta seguir tantos rituais e não chegar no céu. Não adianta você seguir a religião dos seus pais, dos seus avós e não chegar no céu. É melhor chegar no céu sendo a ovelha negra da família. Aleluia. Glória a Deus. E os apóstolos? O que foi que os apóstolos deixaram para seguir a Jesus? Abre lá em Lucas 5, versículo 11. Vamos ver o que foi que os apóstolos, os 12, deixaram para seguir a Jesus. Aleluia. Lucas 5, versículo 10 e 11. Lucas 5, versículo 10 e 11. É necessário que o grão de trigo, quando ele cair na terra, ele morra. Porque se ele não morrer, ele não gera fruto. Lucas 5, 11. Você está lá? Glória a Deus. Diz assim: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de... O 10. Pescador de... E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, E deixaram o quê? Tudo. Não foi uma parte, não? Eles deixaram o quê? Tudo. Tudo, meu irmão. Eles deixaram tudo. A palavra diz que eles estavam num barco terminando de pescar. Jesus chamou eles e disse: vinde a mim, vocês serão pescador de homens. Quando Jesus disse isso, eles pegaram os barcos, arrastaram para a terra, para não abandonar o barco do pai deles, né? Não podia dar prejuízo. Arrastaram o barco na terra. Quando o barco estava paradinho na terra, eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Amém? Tem muito crente que está precisando deixar o barco para seguir a Jesus. Tem muito crente que está preso num barco. Tem muito crente que está preso na sua razão. Tem muito crente que está preso na sua religião. Tem muito crente que está preso em tantas coisas. Está preso na riqueza, no dinheiro. Está preso no trabalho. Mas ele esquece de Jesus. E quando Jesus chama ele e diz: vinde após mim, faça isso, faça aquilo, ele não faz. Sabe por quê? Porque ele não quer deixar o barco. Se você não deixar o barco, se você não deixar a antiga vida para trás, se você não deixar o velho homem morrer, você não tem como seguir a Jesus. Você está se enganando. Você precisa renunciar. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Não é fácil não, meu irmão. Carregar uma cruz pesada. Carregar tantas coisas que a gente deseja, a carne deseja, a vontade, o pecado nos chama, a lascívia nos chama, a impureza nos chama. Se você olhar para cada canto,
dessa terra, está escrito pecado, pecado, pecado. O pecado está em cada esquina. O pecado está na televisão. O pecado está no rádio. O pecado está na vizinhança. O pecado está, aleluias, até dentro da igreja. O pecado está. O lugar que não deveria ter pecado, muitas vezes é o lugar que mais tem pecado. Temos que deixar o pecado. Temos que morrer. E você sabe do que eu estou falando. Sabe por que você sabe? Porque o Espírito Santo, ele está convencendo você do pecado, do juízo e da justiça. Aleluias. Glória a Deus. Todo mundo deseja um avivamento. Todo mundo deseja o Espírito Santo na sua vida. Todo mundo deseja falar em línguas. Todo mundo deseja ser cheio do poder de Deus. Todo mundo deseja ser um profeta, profetizar. Todo mundo deseja, muitas vezes, pregar a palavra com ousadia, saber levar o evangelho a toda criatura. Muita gente tem esses desejos. Mas aquele que tem desejo de avivamento também tem que ter, aleluias, o desejo de obedecer a Deus. Também tem que ter o desejo de ser submisso a Deus. Também tem que ter o desejo de honrar a palavra de Deus. Jesus olhou para Josué e disse: Josué, Moisés morreu. Agora é com você, meu filho. Josué olhou para Deus e disse: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu sou muito jovem. Senhor, eles não vão me ouvir. Muitas vezes os crentes têm capacidade. Muitas vezes os crentes têm, aleluia, o dom de Deus. Mas quando Deus chama, ele diz: não é a minha hora, não é agora. Ah, deixa para outro dia, Senhor. Fica inventando desculpa. Deus disse: Josué, ser forte e corajoso. Deus disse 3 vezes a Josué: ser forte e corajoso. Depois disse de novo: ser forte e corajoso. Não pasme, não se espante. Quando eu mandar, tu irás. Quando eu falar, tu fala para eles. Não pasme, não se espante. Ser forte e corajoso. O caminho é difícil, mas você vai prosseguir. Medita nessa lei de dia e de noite, para que você prospere o seu caminho. Aleluia. Aleluia. Para ter avivamento, para se encher do Espírito, para receber de Deus o poder de Deus, tem que amar a Deus em primeiro lugar. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que andar em santidade. E tem que aprender a palavra todos os dias. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra diz: se nós nos arrependermos do nosso pecado e confessarmos a Ele o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos Perdoar. A palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra diz, aleluia, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Você tem que amar a Deus, você tem que amar o próximo, você tem que se arrepender dos teus pecados, você tem que andar em santidade e você tem que aprender mais a palavra, porque crente que não aprende a Bíblia, esse crente está faltando alguma coisa nele. Crente que não tem amor pela palavra, crentes hoje em dia que não querem pegar na Bíblia, que não querem ler a Bíblia, está faltando alguma coisa nesse crente. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez no ministério dele? Em primeiro lugar, ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, ele passou 40 dias jejuando e orando. Depois que ele passou 40 dias jejuando e orando, ele foi para o templo. Primeira coisa, ele foi para o templo. Quando chegou no templo, ele abriu a Bíblia.
e leu Isaías 61. Jesus dá exemplo para a gente. Ele lia a palavra. Ele conhecia muito bem a palavra. Ele dá exemplo para a gente. Quando o inimigo vem tentar a Jesus, ele não rebate o inimigo com palavras torpes. Quando o inimigo vem tentar Jesus, ele não rebate o inimigo fazendo cara feia. Ele rebate o inimigo com a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. É assim que Jesus rebate o inimigo, com a palavra. Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai rebater o inimigo? Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai lutar contra o teu inimigo? Você tem que conhecer mais de Deus. Jesus renunciou para nos dar exemplo. Quando ele diz aqui, o semente do trigo tem que morrer, para que morrendo gere muito fruto, ele está falando de si mesmo. Ele está falando de si mesmo, ele está dizendo, Pedro, João, Tiago, é necessário que eu morra. Porque se eu não morrer, vocês não vão receber o Espírito Santo. Se eu não morrer, vocês não vão ser avivados. Se eu não morrer, vocês não vão ter autoridade para levar essa mensagem, essa palavra, esse evangelho. Eu tenho que morrer. Se eu não morrer, eu não vou lavar os teus pecados. Se eu não morrer, você vai morrer no teu pecado. Você vai para o inferno se eu não morrer. Eu tenho que morrer para que você possa ter vida. Jesus estava falando de si mesmo e dando exemplo para nós. Ele renunciou à própria vida. Ele disse, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Ele se entregou. Aleluias. Tudo o que fazemos, para a gente finalizar, tudo o que fazemos tem que ser para Deus. Bota isso na sua cabeça. Tudo o que eu fizer tem que ser para Deus. Um certo pastor chegou para um membro e disse assim, tudo que você fizer, diga, eu estou fazendo para Deus. Um membro um dia foi tomar um gole de cachaça. Antes dele tomar, ele lembrou da palavra do pastor. Ele disse, estou fazendo para Deus. Quando ele foi tomar, ele não conseguiu. Jogou aquilo fora e parou de beber. Tudo que você fizer, faça para Deus. O que você tem feito é para Deus? Será que o que você tem feito tem agradado a Deus? Abre em Romanos 11, 36. Aleluia. Renunciar é agradar a Deus. Romanos 11, 36. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 11, 36. Aleluia. Diz assim, porque dele, e por ele, e por meio dele são todas as Coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele. Tudo que você fizer, para ele. Amém? Porque dele, e por ele, e para ele. São todas as coisas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você não glorificar a Deus com a tua vida, você não está renunciando. Tem gente que diz assim, eu renuncio, porque vem para o culto. E vir para o culto não significa renúncia. É claro, é uma certa renúncia. Você deixou muitas coisas na tua casa. Você deixou o Fantástico. Você deixou a novela. Você deixou a internet. Você deixou a tua família lá. E veio para cá. Isso é uma renúncia. Mas isso é o começo. Você tem que renunciar no seu dia a dia. Tudo que você fizer tem que ser para Jesus. Se for para a glória dele, amém, eu faço. Mas se não for para a glória dele,
é melhor eu não fazer. Se a minha vida não estiver glorificando ao Pai, eu não devo agir, eu não devo fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.